Situação muito séria. Nós estamos próximos do primeiro turno. Uma coisa muito séria aconteceu. Um filósofo malvado fez o seguinte: ele passou por todas as seguranças do governo brasileiro, que são muito tristes, horríveis. Ele conseguiu amarrar o presidente Bolsonaro em um dos trilhos. E conseguiu também amarrar o ex-presidente Lula no outro trilho. E ele quer que você decida o que vai acontecer. E é o seguinte, gente. Você tem que tomar uma decisão. E não existe terceira via. Ou você puxa a alavanca, ou não puxa. Se você não puxar, o Bolsonaro morre. Se você puxar, o Lula morre. Olá, cancelados, sejam bem-vindos a mais um Boletim Toblock. Hoje é a nossa 13ª edição e hoje é um dia especial que a gente tem um convidado aqui no Boletim. E eu e ele estamos meio que boiando para saber o que a Agatha preparou. Ela deu uma noção muito vaga do que ela preparou e é um prazer receber aqui com a gente o Aloísio Couto. Tudo bom, Aloísio? Tudo bom, Eli? Tudo bom, Agatha? Prazer participar e estou assim na expectativa para saber o que vem aí, né? Assim. Expectativa é sempre bom. O que acontece é que esse é um episódio sobre ética e filosofia. Eu já vou explicar por quê, mas nesse caso, eu trouxe a pessoa certa para isso, para ajudar a gente. Fale quem é você, Aloísio. Meu nome é Aloísio Couto, como ele disse. Eu, assim, né, por falta de nome melhor, talvez eu diga que eu sou filósofo, assim, né, mas a minha trajetória, digamos assim, mais formal, burocrática, eu me formei na Universidade Federal de Ouro Preto, fiz mestrado na UFMG e estou concluindo agora o doutorado na UFMG. E o meu tema de pesquisa é basicamente uma interseção meio esquisita entre filosofia política e ontologia social. E, além disso, para trazer uns caraminguás para casa, eu dou aula numa escola pública aqui, né, onde eu moro, e também faço traduções, né? Estou me descobrindo um tradutor razoável. Estou brincando, tá? As traduções estão legais. E fazendo o meu jabazinho aqui, essa é minha última. Ó. Esse aqui é um livro do George Orwell. Dá para ler? Em defesa de P.G. Wodehouse e outros ensaios. Aqui tem 10 ensaios, a maioria deles não foram publicados no Brasil, né, pelas editoras aí tradicionais, tipo Companhia das Letras, e vocês acham esse livro aqui procurando no Instagram ou na internet pela editora Mais Um Livro. No Instagram eu acho que é mais fácil. Aí vocês vão encontrar esse livro lá e eu garanto que a tradução tá bem cuidadinha, eu revisei várias vezes, o editor também, aquela coisa toda. Então tá um texto bem legal de ler e Orwell é sempre bom. E são ensaios de política, como é o de praxe para o Orwell? Basicamente isso, assim, são ensaios de política, e tem tem dois em especial aqui que eu acho muito substantivos, né, esse Em Defesa de P.G. Wodehouse, que é basicamente o seguinte, né, quando você deu oi para a audiência, você falou oi cancelados, não é isso? Sim. Exato, aí tem esse P.G. Wodehouse, a história é basicamente a seguinte, era um escritor até popular, assim, né, de ficção, aquela coisa toda, e ele ali no final dos anos 40, no meio dos anos 40, ele estava sendo meio que cancelado pelo público, porque havia sobre ele a suspeita de ter colaborado com os nazistas. E aí estava todo mundo descendo a ripa nele, uma coisa horrorosa, aquela coisa bizarra, assim. Ele tinha virado uma espécie de bode expiatório, né? Aí o Orwell o defende dessa acusação, bacana, assim, né? E tem um outro ensaio, que é o James Burnham, né, a Revolução Administrativa, que é o maior ensaio do volume, em que a gente vê ali, né, nas teses desse James Burnham, que o Orwell critica bastante, o desenho básico da estrutura geopolítica do 1984, né, aqueles 3 grandes estados ali em guerra perpétua, ninguém vence ninguém, por aí vai. Então, bacana. Me alonguei demais no meu jabaculê aqui. Não, sem problema. Não, é bom saber dessas coisas, eu tô tentado a ler isso aí, porque eu adoro aquela cartinha do Chomsky, quando ele defendeu um cara que escreveu um livro negando o Holocausto, né? Aquela coisa de apontar a coluna da fumaça da chaminé não corresponde ao número de corpos, todo aquele blá 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 de negacionista, aliás, essa palavra devia ter ficado nesse contexto só. Esse é um contexto em que, assim, né, ok, né? Então, e há uma carta em que ele responde a críticos, eu acho muito, muito boa, essa é uma defesa da liberdade de expressão, e o Orwell deve ter feito algo similar, imagino. É um prazer enorme ter você aqui. Quando eu digo que você é a escolha perfeita, eu também quero dizer que você é o estereótipo do filósofo. Eu estava comentando com vocês, olha aí, o óculosinho, o cabelo comprido, já te falaram isso antes?
Na escola falam toda vez, inclusive falam coisas assim um pouco menos, digamos, católicas. Meus alunos eles não acreditam que eu não fumo maconha. Eles acham isso um Entendo. absurdo. Acontece. Mas se você fuma maconha, não fumo, gente. Pelo amor de Deus, eu só sou isso aí, né? Mas é um estereótipo, a gente carrega ele e é bacana. O estereótipo tem a sua precisão, não é 100%, mas tem sua precisão. Não é 100%, mas isso é verdade. Eli, eu tenho um negócio pra contar pra vocês. É o seguinte, aconteceu uma coisa muito, muito grave, tá bom? Existe um trem, certo? Um bonde. Aconteceu alguma coisa muito estranha nele. A gente não sabe se o condutor morreu, talvez o freio tenha quebrado, a gente não sabe. Talvez é um filme da Sandra Bullock. Talvez. Não tem Homem-Aranha pra salvar, entendeu? Não tem jeito. Ele está indo reto nos trilhos, entendeu? E o que é que acontece ali? Tem uma pessoa muito malvada no mundo, um filósofo muito malvado, que ele fez o seguinte: ele amarrou 5 pessoas no meio dos trilhos. As coitadas, meu Deus, desesperadas. E o trem, o bonde, ele tá indo na direção dessas 5 pessoas. Existe a possibilidade de uma pessoa, que é você é a pessoa que o filósofo escolheu para tomar essa decisão, você pode puxar uma alavanca. Se você puxar a alavanca, o bonde vai ser direcionado para outro trilho. Nesse trilho tem uma pessoa amarrada, que ele também amarrou. Ele amarrou as 6 pessoas. Amarrou 5 de um lado e uma do outro. Por que ele fez isso? Porque ele é um filósofo muito malvado, mas ele queria colocar o conhecimento dele na prática. Ele queria ver, nossa, o que será que as pessoas fariam nessa situação? Então ele deixou a alavanca lá. E você é o escolhido para tomar essa decisão. Nós somos os escolhidos. Nós 3 estamos aqui diante dessa situação. E nós temos que tomar essa decisão. Será que a gente fica parado e deixa o bonde matar as 5 pessoas? Ou será que a gente puxa a alavanca e faz o bonde matar uma pessoa, salvando as 5? Nós 3 temos que tomar essa decisão. E nós temos que convencer um ao outro. Tudo bem por vocês? Tá tudo certo? Como é que tá o coração de vocês? Bom, eu tô preocupadíssimo porque a situação é gravíssima, né? Alguém vai morrer de qualquer jeito, né? Tudo bom? Começamos assim, tá certo? Eu trouxe um filósofo porque eu pensei, talvez ele consiga, né, convencer a gente usando argumentos bons, teóricos, ser a voz da razão, mas algo me diz que não vai ter voz de razão nenhuma aqui, vai ter só grito, porradaria, entendeu? E piadas ruins. Estão prontos para isso? Estamos. Eli Vieira, qual o seu voto? Você acha que a vida de 5 ela tem mais valor do que a vida de 1? Explique para mim. Eu não vou me comprometer com isso ser uma questão de quanto vale cada vida, mas eu acho que tem uma grande convergência aí. Se eu penso em ética como eu tenho o dever de salvar vidas, parece que eu tenho mais dever quando são mais vidas. Apesar da minha personalidade ser de apatia e deixar as coisas irem como estão, eu sou a favor de puxar e matar uma só. Você está sendo utilitarista não assumido. Sim, utilitarista no armário. Isso. Aloísio, qual o seu voto? O curioso do comentário do Eli é que é uma espécie de utilitarista deontológico, porque ele usa o vocabulário do dever para logo depois introduzir a quantidade. Pegou a malandragem. O que sugere um aspecto interessante desse tipo de situação, né? Assim, geralmente, aqueles conflitos entre éticas deontológicas, do dever, e éticas consequencialistas, né? Da quantidade do resultado, elas acabam entrando em conflito. Mas aqui, assim, né? Como a gente não dispõe de qualquer outra informação, a gente pode assumir, assim, pela descrição, né, do caso, que essas vidas ali, elas estão mais ou menos em pé de igualdade, sei lá, o bichinho ali que tá sozinho não é o Hitler, sei lá, ou qualquer outra coisa assim. Eu acompanho o Eli no voto dele, até porque, nesse caso, muito embora se possa argumentar que a comissão, né, praticar um ato de maneira positiva, nesse tipo de situação, talvez introduziria alguma imoralidade que a mera omissão não introduziria, nesse caso, o juízo quantitativo, eu acho que ele se impõe, né? São 5 vidas ali contra uma, ausente qualquer outra consideração em contrário, eu acho que o utilitarismo responde bem, nesse caso, em favor do voto do Eli. Existem coisas que o utilitarismo resolve bem, chocante.
Aí é que é o negócio, né? Assim, é uma grande discussão, né, na filosofia moral, né? A gente sempre tem aqueles exemplos que, digamos assim, confirmam uma teoria mais utilitarista, em que o utilitarismo vai resolver bem, e tem certos exemplos que são feitos, digamos assim, para desprovar o utilitarismo, né? Certas coisas que, muito embora a quantidade de prazer, digamos assim, derivada reforce a conclusão utilitarista, a gente teria bastante resistência, né, em agir daquela maneira. E o mesmo acontece com as éticas deontológicas, né? Tem certos exemplos que são feitos, digamos assim, para confirmar a conclusão de que você não deve fazer algo por dever. E já tem certos exemplos que são feitos, digamos assim, para desprovar a deontologia, né? Tem aquele exemplo famoso do mentiroso, não, do assassino curioso, né? Me interrompam, viu, se eu estiver falando demais. Não, esse é o seu objetivo. Ah, beleza. Tem o caso do assassino curioso, né, que a gente pode colocar em termos, digamos assim, da Segunda Guerra, que é basicamente o seguinte: imagina que tem lá uma casa, né, e tem lá a família que mora lá, e, bom, o pessoal tudo ali mora na Alemanha, e essa família, quase que assim, né, num gesto de absoluta grandeza, está hospedando, né, escondendo, digamos assim, uma família de judeus, 10, 15 judeus, assim, muita gente ali. E aí aparece bate na porta lá um oficial da SS, ou daquelas porcarias deles lá, bate lá na porta e pergunta, né, para a pessoa que atende se tem judeus escondidos ali, né? Tem certas perspectivas deontológicas, assim, mais hardcore, que vão dizer que mesmo nesse caso você tem o dever de não mentir. Porque mentir por dever é errado, você não pode mentir. Então você teria que falar a verdade e dizer que, olha, não, de fato tem ali 10 judeus escondidos e é isso aí. Isso parece uma conclusão escandalosa, né? Nesse caso você tem que violar o dever, né? De não mentir em nome de alguma outra coisa qualquer. E é uma situação em que o utilitarismo também responderia bem. Um caso em que o utilitarismo não responde tão bem seria um caso em que às vezes a gente tem que torturar uma pessoa para conseguir uma utilidade agregada maior para um número maior de pessoas e por aí vai. Mas, nesse caso, né, para voltar, sejamos utilitaristas, por enquanto. Ok. No caso de 5 pessoas estranhas contra uma pessoa estranha, sempre o número maior de vidas vai estar, da sua perspectiva, então, pesando mais. A princípio, sim, eu acho que uma coisa curiosa que talvez a gente veja ao longo da conversa é que as contradições vão começar a surgir, assim. Sim, certos princípios que a gente usa para esse caso, às vezes a gente vai abandonar em outro, assim, o papel das intuições relativas aos casos particulares vão começar a se aflorar. Mas é engraçado, porque isso quer dizer que o que está acontecendo aqui não é só uma questão de matar uma pessoa para salvar 5, mas também tem a questão da ação. Você escolhe tomar uma ação para ter um resultado diferente, ou você pode ser a pessoa que diz, tem uma alavanca aqui, mas eu não vou me meter e sai correndo. Isso em si seria uma ação ou não seria? Qual é o valor moral disso? Mas por hora decidimos que a gente vai puxar a alavanca, né? Tadinho do... Ixi! Splat. Essa é a parte interessante. O jogo vai mostrar pra gente quantas pessoas concordam ou discordam da gente. 1.600.000 votos, entendeu? Não pessoas necessariamente, mas de 1.600.000 vezes que o jogo foi rodado, isso aqui aconteceu. E parece que 76 pessoas concordam com a gente, mas 24 discordam. O que é que você acha que fez essas 24 pessoas aí discordarem? Elas estavam de zoa? O que é que vocês acham? Estavam querendo jogar tipo um mini GTA aí. Sim. Porque eu não acredito que 24% acham que a outra decisão é melhor. Eu acho que aconteceu um GTA da vida, tipo, vou rodar isso aqui e matar o máximo de pessoas possível. O que você acha, Luizio? Eu acho, assim, agora eu vou especular, né, a respeito desse resultado, assim. Eu imagino que o fator preponderante nesses 24% aí seja a ideia da comissão, de você ter que tomar uma atitude positiva para fazer alguma coisa, ao passo que a outra solução, você simplesmente joga as mãos para cima e coloca a culpa do resultado, digamos assim, em vários antecedentes a respeito dos quais você não tem controle, né, sei lá, porque tem algum problema lá no trilho, alguém fez um cálculo errado e tal. Então é uma maneira, tipo assim, o resultado foi uma merda, mas eu não fiz nada. Quando você gira, né, o volante lá, né, coisa lá do trem, você se compromete, de fato, em se tornar de maneira mais explícita um item causal, né, e responsável a respeito do resultado. Então, talvez isso amedronte um pouco esses 24% aí. Mas assim, né, a maioria, acho que pelo fator numérico e pelo fato de outras coisas não estarem em jogo, assim, eu imagino que aqui sejam 6, né, vidas razoavelmente indistintas umas das outras, fez com que a maioria optasse pelo que parece ser o mal menor, né? Então você acha que a partir do momento que a gente vai falando não sobre estranhos, mas sobre pessoas próximas da gente,
o resultado pode ficar mais balançado? Chuto que sim. E você, Ali? Imagino que sim, é como as pessoas costumam funcionar. A empatia sempre é seletiva. Uhum. Faz bem. Vamos pro próximo. No próximo, a gente vai pegar essa questão de que mais tem mais valor do que menos pessoas, né? Quando você tem a situação em que, na verdade, são 5 pessoas versus 4 pessoas. Então, Caramba. é uma diferença menor, que talvez seja óbvio, tipo, caramba, uma pessoa versus 5 pessoas. Talvez instintivamente a gente já corra para tentar resolver isso. Mas aqui o que é que acontece? Você vai ter que realmente pensar, tipo, poxa, será que eu fico na minha e eu deixo as 5 pessoas morrerem? Ou será que eu reconheço que eu tenho um dever moral aqui e eu vou tomar a decisão de matar 4 para salvar 5? E aí, nessa situação, o que é que vocês acham? Aí eu começo a empatizar com os 24% que não queriam nada com isso. Uhum. Tipo, quando tá próximo de 50% por cada lado, eu ainda vou confiar nos utilitaristas e ainda vou puxar e matar 4 em vez de 5. Mas a minha dúvida e o meu receio de estar participando é maior agora. E você, Aloysio? Bom, curiosamente a situação agora fica um pouco mais difícil mesmo, mas eu ainda vou acompanhar o Eli e vou puxar. E aqui, assim, né, tentando justificar de alguma maneira, meio que de bate-pronto, né, com a queima-roupa, eu diria que o custo da comissão de participar ativamente aí, né, mais ativamente, girando o volante do trem, é menor do que o custo de uma vida adicional perdida. E talvez até dê para argumentar, assim, né, talvez já até existam argumentos nesse sentido por aí mais bem desenvolvidos, talvez dê para argumentar que nesse caso, tanto girar o volante quanto não fazer nada são formas de ação, a mesma, né? Uhum. E você escolhe não fazer os movimentos ali para girar o volante, você está fazendo alguma coisa, né? De certo modo. Você não está se ausentando, digamos assim, do prosseguimento de como o cenário vai se desenhar. Você tomou uma decisão. Então, assim, dado o custo adicional de uma vida a mais perdida e a minha dúvida a respeito de se há uma diferença tão grande assim entre fazer e deixar acontecer, né, nesse caso, eu opto pela solução utilitarista. Ok, então o utilitarismo ganhou de novo, porque a minha posição é parecida. Eu também estou mais balançada, porém, se eu sei que eu sair correndo já é uma decisão, eu tenho que tomar uma decisão, então eu escolho a decisão que vai matar menos pessoas. Então, a gente puxa a alavanca. Olha lá, eu tava falando volantinho, como se o negócio estivesse dentro do trem, mas não, é uma alavanca. É uma alavanca. Uhum. Mas enfim. Olha só, já foram menos pessoas. Interessante. Tá vendo? Já não tá tão claro. Foram 66%. No nível emocional eu entendo, porque a gente ainda fica em dúvida se correr realmente é uma ação tão consequente quanto puxar a alavanca. Só que aí tem uma coisa ali que eu queria ver aqui com você. Porque você tá me dizendo que você escolheria, sim, matar 4 pessoas para salvar 5. Que nesse caso, mais pessoas devem ser salvas. Mas e se essas 5 pessoas que você tá salvando forem haters seus do Twitter? E as outras 4 pessoas que são seguidores do Toblock? A foto que ela escolhe de propósito para me desmoralizar. E aí, o que a gente faz? Você vai puxar a alavanca para matar os 4 seguidores, patronos, viu? Pessoas que pagam, 4 pessoas, entendeu? Essas 4 pessoas que seguem você para salvar 5 haters seus. Você faria isso? Olha, R$10 não é tanto assim. Mas não, o meu argumento, na real, se eu tenho um, eu acho que a minha relação pessoal ali não é relevante. Eu não acho correto eu julgar o valor das vidas com as quais eu tenho alguma relação, ou que, assim, não. Eu sei que você vai tornar isso mais difícil depois. Vai colocar parente no meio, aí você acha que vai ser o sobrinho. Mas, digamos que essa relação de patronagem, embora eu seja muito grato, não muda a minha decisão. Uhum. Então, eu ainda puxo a alavanca, desculpa os 4 patronos. Mas você não sente vontade, não, de matar um hater ou outro? Eu posso até sentir vontade, mas eu não considero essa uma vontade que eu devo perseguir moralmente. Nem tudo que eu quero fazer é o correto. Eu quero comer muito brigadeiro, e não é o correto, entendeu? Ok. Tudo bem, então. Eu vou fingir aqui que eu concordo com você, tá bom? Tá bom. Eu vou fingir que, no meu caso, jamais aconteceria de eu sair correndo e deixar as pessoas morrerem. Nossa, uma pessoa tão moral como eu, não.
Com certeza morria todo mundo. Então, continuemos. É o seguinte, gente. Ai, vamos ver. Está indo na direção de 5 pessoas. Só que para salvar elas, o bonde, ele vai passar por cima de todas as economias da sua vida. O que eu acho incrível isso aqui, porque se fossem as minhas economias, não daria uma imagem tão grande. Mas o ponto é, ou você salva as 5 pessoas, e se você salva, você fica pobre. Você fica assim, sem nada. Ou você salva todo o seu patrimônio, todas as suas coisas, e as 5 pessoas morrem. E aí? Bom, esse caso, quer responder primeiro, Eli? Esse caso, assim, ele até me parece ser mais fácil do que o anterior, né? Porque, assim, se a gente opta por salvar 5 vidas em vez de 4 vidas, parece ser, do ponto de vista moral, mais fácil salvar 5 vidas e não salvar o patrimônio, que é, digamos assim, né? Muito embora seja muito importante, são coisas, né? Não são agentes, não são agentes morais, são coisas. Muito embora seja uma perda, para algumas pessoas, muito significativa. Nesse caso, para mim, seria super fácil, porque nas economias, se juntar tudo, não dá também muita coisa, não, dá pouquinho. Mas, mesmo assim, né, pegando um caso, sei lá, de uma pessoa que realmente tem patrimônio considerável, alguma coisa assim, eu acho que o custo de 5 vidas é alto demais para salvar o patrimônio. Nesse caso aqui, não é nem balançar vidas, né? É colocar numa balança coisas e pessoas. Muito embora, talvez em certas situações, do ponto de vista do próprio utilitarismo, as coisas possam ter mais peso na balança, se elas forem muito importantes para vidas, projetos, etc. Então, por exemplo, tem alguma coisa mais, assim, né, uma variação maluca, né? Coloca de um lado toda a infraestrutura hospitalar que existe no país e do outro lado 5 vidas. Nesse caso, a coisa fica um pouco mais complicada, né? E aí talvez a balança penda para objetos inanimados. Mas nesse caso, acho incontroverso que é moralmente correto desviar e botar fogo aí no atropelar as coisas e o dinheiro e o que mais seja. Mas tem uma coisa, vocês estão usando o argumento de, mas eu nem tenho tanta coisa assim. Mas bora ver, você acabou de ganhar, assim, 50 milhões. E na hora seguinte você tem que tomar essa decisão. E aí? Bom, assim, a tentação egoísta, digamos assim, de deixar o jogo correr é enorme, porque 50 milhões é um montão de dinheiro, mas eu acho que do ponto de vista de justificação moral, ainda assim, 5 vidas contra 50 milhões, né, para um uso que eu vou fazer, que é provavelmente um uso particular e tudo, né, que eu vou ser, digamos assim, o grande beneficiário, eu vou internalizar os benefícios. Quem disse que é uso particular? Porque, por exemplo, eu posso argumentar que eu vou matar essas 5 pessoas, porém, eu tenho 50 milhões, né? Eu vou doar 49 milhões para caridade, ficar com 1 milhão para mim. E com esses 49 milhões, eu tô salvando muito mais do que essas 5 pessoas. E aí? Tá vendo? Tá vendo? Agora já ficou um pouco mais complicado. Mas mesmo assim, talvez, deixa eu dar uma trapaceada. O utilitarismo é uma teoria que o que ela tem de legal, assim, é quase que uma simplicidade de enunciação. A teoria é razoavelmente simples. A ação correta é determinada pelo resultado em termos de consequências, né? As melhores consequências para o maior número de pessoas ali envolvidas na ação. E aí tem vários tipos de consequencialismo, né? O utilitarismo é uma delas, e tem vários tipos também, digamos assim, de utilitarismo em outros planos, digamos assim. Você tem o utilitarismo de atos, que vai aplicar a regra sobre os atos, mas também tem o utilitarismo de regras, né? Assim, a gente deve seguir aquelas regras que, em geral, tendem a gerar as melhores consequências possíveis para todo mundo. Então, talvez daria para argumentar, ainda dentro do campo utilitarista, que nesse caso seria ainda razoável, digamos assim, atropelar essa dinheirama, mesmo que ela seja usada depois para caridade, porque a gente deve aceitar, do ponto de vista utilitarista, uma regra segundo a qual, entre coisas e pessoas, a gente opta por pessoas. Mesmo que, nesse caso particular, o resultado agregado total seja ruim. Então, é um passo acima na abstração da teoria utilitarista, né, na aplicação de qual que é o âmbito, né, que talvez desse para argumentar dentro do utilitarismo nesse sentido. Agora, reparem, né, assim, a coisa já mudou, e aí uma perspectiva mais principialista, deontológica, começa a ficar um pouco mais atraente, né? Parece que a gente simplesmente teria o dever de salvar pessoas em vez de salvar coisas. Parece ser um dever quase que, né, básico. Ao passo que o utilitarismo vai chegar nesse mesmo resultado, né, de salvar as pessoas em vez das coisas, a partir de uma espécie de vamos dar uma emendada aqui na teoria e aí a gente chega nesse resultado. Mas agora a coisa já está começando a ficar um pouco mais difícil mesmo. Mas ainda assim, eu optaria por salvar as pessoas, porque eu não gosto muito da ideia, aí parece que é quase que uma gut reaction minha, de, perante 5 vidas ali, optar por
por preservar o dinheiro numa situação assim. Eu acho que o Luiz se justificou bem. Eu estava pensando no caso de essas minhas economias todas. Se fosse assim, o próximo do real, eu também não tenho lá tantas economias. E outra que o dinheiro que eu tenho, vou continuar recebendo e é o que eu tenho. Eu não sou de ter muita coisa guardada. Mas eu estava pensando, se fosse o caso que essas economias, a minha vida depende delas. Se eu perdesse tudo que eu tenho, eu morreria. Aí eu acho que eu ficaria balançado. E aí, se é esse caso que eu já ajustei o negócio aqui, eu deixaria ele passar nas 5 pessoas e talvez eu falaria assim, mas eu vou dedicar minha vida a salvar vidas, para compensar, meio que compensar. Eu sei que é estranho pensar nisso, porque não substitui uma por outra, né? É tipo uma das coisas mais estranhas da história de Jó, né? Que Deus mata todos os filhos dele, e aí Deus restaura, ele faz outros filhos. Olha, pronto, resolvido o problema. O que é estranho pra caramba essa mensagem bíblica, porque os filhos que morreram eram indivíduos diferentes, né? Enfim, então, no geral, eu concordo com a Luísa, é melhor destruir o dinheiro ali, mas se fosse a minha vida, talvez eu deixaria ele passar. Eu tô muito feliz, que eu tava me sentindo muito malvada, querendo tomar decisões ruins perto de vocês, mas eu tô feliz que aos poucos o Eli tá sendo puxado pro meu buraco negro de vilania. Nesse exemplo que o Eli deu, eu acho que eu também deixaria. Isso é interessante porque acrescenta certas relações, como, por exemplo, a relação consigo mesmo, ou, eventualmente, a relação com parentes, certas relações de favoritismo e enfim, né, de preferências que a gente tem na vida, porque a gente conhece pessoas, não conhece outras, etc., que, assim, muitas vezes esse tipo de situação acaba jogando para escanteio. Mas, assim, eu acho que é possível argumentar que essa diferença de tratamento que a gente dá a uns em detrimento de outros, isso também é moralmente, em alguma medida, justificado. Pareceria muito esquisito, assim, digamos, do ponto de vista mesmo moral, se, digamos, o Estado tivesse uma política, digamos assim, explícita, que fomentasse você gostar ou, sei lá, ter os mesmos sentimentos por um estranho do que você tem pelos seus filhos, pela sua esposa, marido, etc. Parece que a gente aceita como justificada, em alguma medida, diferenças de tratamento, né, com base na preferência em vínculos afetivos. Isso me parece razoável. Pois bem, então eu vou puxar a alavanca e vai todo mundo aqui ficar pobre. Continuei da mesma forma, foi fácil. Entendo, acontece. Olha, 67% concorda. Isso quer dizer que tinha 33% de pessoa filha da puta, né? Olha isso. Caramba, foi um resultado parecido com o anterior, né? Foi. Próximo. Agora sim, Ali, o seu BO. Você pode salvar 5 pessoas, ou pode se salvar, porque você, o filósofo malvado, ele amarrou você nos trilhos, e a alavanca tá do seu lado. E é jogos mortais, meu amor. Você vai ter que tomar essa decisão. E algo me diz que esse filósofo malvado, na verdade, é o Aloysio, tá bom? É que ele fumou maconha e resolveu fazer tudo isso. Que é um efeito comum da maconha, inclusive. Exatamente. Por isso que nós somos pró-erd. Sim. Bem, aí eu já tinha cantado essa pedra, né? Nesse caso, deixaria aí, né? Eu não puxaria, eu deixaria ele seguir para me salvar. Aí eu não sei quantos eu sacrificaria por mim mesmo. Mas 5 parece ok. 5 parece ok. Então, se fosse 10, você começava a pensar. Não sei quando eu começaria a pensar. Mas aí, se 5 é ok, quer dizer que se fossem 2 pessoas, você já, de letra, tiraria que você mataria. Tem um comentário engraçado de um biólogo evolutivo, é o Hamilton, o Bill Hamilton, acho que foi ele. Ele tem a teoria de por que existe o altruísmo, né? A teoria da biológica. Eu acho que altruísmo pode botar aspas aí, mas é para mais especificar em outras espécies, incluindo o ser humano, mas outras espécies que nem sempre pensam racionalmente, né, no que estão decidindo. Mas aí ele falou assim, se eu sacrificaria minha vida se for 2 irmãos, que dá 100% de semelhança genética comigo, 50%, 50%. Aí ele faz 8 sobrinhos, esse tipo de coisa. Ele estava era meio que piada, eu não acho que ele era tão frio assim, de achar que realmente é assim que funciona. Mas eu não sei quantos. Ainda bem que os experimentos mentais da ética não são tão comuns na vida da gente.
Mas e você, Aloysio? Você puxaria a alavanca e se sacrificaria pelas 5 pessoas? Ou você deixaria elas morrerem? Eu me aproveitaria do fato de que meus bracinhos estão ali presos e não puxaria nada. Eu não, eu Ah, não, mas não vem com essa desculpa, não. É não, só não, eu você não. se alongar um pouquinho. Não, eu não puxaria e deixaria os 5 morrerem com a mais absoluta certeza. Se fossem 5 desconhecidos, claro. Com a mais absoluta certeza, assim. Esse é um tipo de caso que é engraçado, né? Porque parece que a gente vai chegando num nível de situação, num nível de drama e de assim, uma coisa tão extrema, que parece que você exigir que a pessoa puxe a alavanca em direção a ela própria, né? Parece que a gente está exigindo mais do que aquilo que o dever exigiria, assim, é um dever de sacrifício, de você acabar com a sua própria vida, seus planos, projetos, todos os seus afetos, afinal de contas você não vai mais existir, para salvar um determinado número de pessoas. Me parece que nesse caso seria uma ação superrogatória, né? Do ponto de vista do utilitarismo, não, seria obrigatório, porque afinal de contas, o utilitarismo é uma teoria que tem ali uma certa imparcialidade entre as pessoas. O fato de ser você é problema seu. Mas me parece assim que numa outra linha dá para argumentar que exigir que uma pessoa se sacrifique, mesmo que para salvar mais vidas, nesse caso a gente estaria exigindo dela algo que está além do dever, uma ação superrogatória. E a ação superrogatória tipicamente não são entendidas como obrigações morais. Elas podem ser assim atos de santidade moral ou qualquer coisa assim, de uma absoluta abnegação, enfim, né? Aquela coisa que a pessoa ganha uma placa, uma estátua, mas não me parece que de um ponto de vista assim mais de dever, fugindo um pouquinho do vocabulário do utilitarismo, ela estaria errada, propriamente errada em se preservar, mesmo que ao custo de 5 vidas. Mas do ponto de vista do utilitarismo, que agora eu acabei mandando para as cucuia, né? A ação correta ainda seria o autossacrifício, né? Uma coisa interessante é que a primeira vez que eu vi essa situação, eu fiquei tentada a puxar, sendo que eu estava num estado mental de, tipo, não dar muito valor à vida e de estar, tipo, Depressão, eu pensei nisso. essa Assim, coisa que você fica, quando você não está dando tanto valor, quanto você não se dá tanto valor, e você começa a ter esses pensamentos assim, sendo que aí quando você começa a estar melhor consigo mesmo, ou então você está numa situação de vida melhor, você começa a se colocar em primeiro lugar, ainda que isso signifique uma atrocidade como matar 5 pessoas. Eu diria que eu fiquei balançada com essa. É quase como se você pensasse que, você dá mais valor para a vida do outro do que para a sua. É o que eu quero dizer. Às vezes a gente tem esse tipo de pensamento. Eu preferiria morrer do que ver outra pessoa que eu me importo morrendo, entende? Pois é, e por isso o Luiz também falou, depende de quem são essas pessoas. Exatamente. São desconhecidas. Mas no caso de 5 estranhos, pode matar. Pronto. E eu tava pensando, isso leva a uma consequência interessante. Talvez esse tipo de problema dá até para introduzir em algum lugar num teste de depressão, para saber se a pessoa está deprimida. Não? Intersecção entre a pessoa deprimida ou a pessoa que é super altruísta pode estar aí. Melhor do que eu formularia. Pode ter mesmo assim uma relação, né, alguma coisa assim. Então 60% são egoístas como nós. Sim, 60%. Esses 40% de supostos salvadores da pátria, eu não confio em vocês. E tem uma outra coisa curiosa, é que assim, do ponto de vista utilitarista, a lógica é a mesma, é 5 contra 1, né? E o utilitarismo, nesse caso, ele ainda priva a pessoa que se sacrifica de qualquer, digamos assim, glorificação moral, porque ele só fez aquilo que era obrigado, não fez mais do que a sua obrigação. Você tá aí todo estribuchando aí, morto para danar, mas você fez o que o dever impunha. E aí a teoria começa a quebrar diante do moralidade e senso comum. Próximo. Então, gente, é o seguinte. Tá indo na direção de 5 pessoas e você pode, realmente, puxar a alavanca. Nesse caso, não é que simplesmente um objeto ou seus fundos aí monetários, seus Nubank da vida, que vai ser destruído. Vai ser algo que é um objeto inestimável socialmente, no coletivo, que seria a cópia original da Mona Lisa. Então, se você puxar a alavanca, a cópia original da Mona Lisa vai ser destruída e você vai ser responsável por isso. O que é que vale mais? A Mona Lisa ou 5 pessoas? Para mim, isso é fácil, porque eu não acho que o objeto Mona Lisa, que está lá, o original, é tão importante diante do fato que ele está replicado e está mais do que registrado, cada mínima pincelada do Da Vinci. Então, a gente tem como preservar a memória de que isso existia. Então, nesse ponto de vista, que eu não acho
tão... Não é que eu acho que vale zero o objeto original, mas ele ainda vale menos do que 5 vidas. Então, sim, eu E se fosse puxaria. uma vida só? Ainda puxaria, porque eu não vejo o objeto original da pintura quando ela é reproduzida por todo lugar. Não acho que eu vou tirar muita coisa do mundo. Ao menos se fosse uma vida só, eu ainda puxaria e destruiria a Mona Lisa. E se fosse a última cópia que você tem de todas as temporadas do Star Trek? Star Trek não é tão bom assim, não. Eu Escolhe uma série gosto, que você gosta, então, filho da puta. eu gosto, aliás, Star Trek é um dos que eu mais gosto. Eu ainda acho. Ué, pessoas podem escrever histórias com igual valor, mesmo não sendo a mesma. Ainda puxo e destruo Star Trek sem problema nenhum, mesmo se for uma pessoa só. E você, Aloysio? Não, eu acompanho o Eli aí, né? Eu acho que eu aceito os argumentos, e em particular esse argumento interessante de que a originalidade, em face do fato de que tudo que a gente sabe sobre a obra, assim, né, todos os detalhes vão ser preservados, a mera originalidade em si não parece um fator tão relevante, assim, né? O fato de que esta obra especificamente aqui foi pintada pelo Da Vinci, né? Nesse caso, isso parece ser mais um apego a algo que pode ser, em virtude do exemplo, pode ser considerado quase que como um capricho. Então, nesse caso, mesmo que dê para colocar essas coisas na balança, vai ter gente que pode defender que são coisas absolutamente incomensuráveis. Não tem como você comparar o valor de um original artístico com o valor de 5 vidas, assim, né? O próprio fato de tentar fazer esse tipo de pesagem já é inadequado em si. Mas mesmo que isso não seja inadequado, e talvez não seja mesmo, eu ainda acho que 5 vidas suplantam, digamos, o interesse de manter a obra intacta. O que eu tenho a dizer é que quem vive de passado é museu. Eu não trabalho no museu, então pode ir pra puta que pariu aí. 82% concordam, o que significa o quê? Que existem 18% de pessoas doentes no mundo, entendeu? 18% de sommelier artística. Eu já vi a Mona Lisa lá no Louvre e assim, pode destruir. Ela toda pequenininha, É com um um monte de vidro negocinho, ao né, redor, cara? né? É um quadrinho, Ela assim. toda pequenininha aqui, um monte de vidro, você a 50 metros, entendeu? E um motivo adicional é para parar com aquela palhaçada daquele monte de gente lá ao redor. Fica todo mundo, né? Assim, já vi. E as outras pinturas do Da Vinci lá ao redor, muito mais lindas. Muito mais que ela. Peraí, e se fossem 5 pessoas versus todos os originais do Da Vinci? Todos. Você demorou para responder. Te peguei. Aí é mais difícil, né? Aí eu não sei. Eita. É mais difícil mesmo. Nossa, como os princípios de vocês são fáceis. Mas assim, é mais difícil porque assim, acho que a gente está partindo de um certo pressuposto de que dá para colocar numa espécie de balança, né? Assim, essas coisas tão diferentes como vidas humanas e, digamos assim, a apreciação artística, o valor estético, todas essas coisas que também têm efeitos positivos para a humanidade de maneira geral, né? Assim, parece que o mundo é um lugar melhor de um ponto de vista que, enfim, que nos interessa, que nos torna melhores de alguma maneira, mais instruídos, mais cultos, ou sei lá, pessoas melhores com essas obras do que sem essas obras, né? Então, tendo isso em consideração, já fica uma situação um pouco mais complicada mesmo, porque é uma obra realmente muito importante, né? Mas não sei, eu acho que se fosse assim, quase que na intuição, ou se eu tivesse que decidir rapidamente, eu ainda salvaria as pessoas. E tipo, também se aplica o argumento que eu usei da cópia, se tá preservado, aí é mais fácil, eu destruiria todas também. Agora, eu presumi que você tá pintando, não, se não tiver cópia nenhuma, são Acabou. só os originais, aí eu fico em dúvida. Exato, assim. Engraçados vocês. Vamos pro próximo. Agora, esse vai ser muito bom. É o seguinte, é uma pessoa versus uma pessoa, mas é o seguinte, uma dessas pessoas, né, a pessoa que tá no trilho que o bonde vai bater, é uma pessoa muito rica, muito rica. Ela está te oferecendo $500 mil, que é equivalente a 2.600.000 reais, que dá para você comprar um iPhone com isso. É o seguinte, ele está se oferecendo, né, $500 mil para você puxar a alavanca e matar essa pessoa, pobre coitada aleatória, que também acabou caindo nas garras do filósofo malvado, que era o Aloysio fumando maconha. E aí, o que é que vocês fazem? Vocês aceitam a propina? Veja, é uma vida por uma vida. Sim. E uma dessas vidas está propondo, né, 2.600.000 para você, para matar outra vida. E aí? Eu já vou me comprometer de cara. Eu quero ser o primeiro a pular na fogueira. Eu aceitaria.
Vamos pular na fogueira. Aqui, assim, né? Como é que eu tentaria justificar isso? Eu imagino que, assim, né? Um cara é muito rico, o outro é pessoa normal, assim, né? Não é, pelo menos não é rico. Eu imagino que se o outro tivesse muito dinheiro e tivesse condições de oferecer a mesma proposta, ele faria a mesma coisa. Então, assim, me parece que nesse caso, o que separa, o que diferencia os dois, não é nem tanto, digamos assim, uma diferença de caráter ou de moralidade ou de qualquer coisa assim. É simplesmente que o primeiro está ocasionalmente numa condição mais favorável de tentar se preservar e ele está usando aquilo que ele tem em mãos para fazer isso. Então, assim, o fato dele estar me oferecendo $500 mil para tentar sobreviver, para não ser esmagado, né, por um bonde, me parece uma coisa que eu também faria, né? Mesmo que isso fosse resultar na morte de uma outra pessoa, né? Não tem outra solução. Isso é curioso, porque algumas pessoas diriam o seguinte: eu vou matar o cara rico porque ele é uma pessoa má. Tipo, é como se isso tornasse ele uma pessoa má, ele te oferecer esse dinheiro. Só que eu acho que se o outro cara também tivesse essa grana, ele também ofereceria. Então eu não acho que é uma situação de bonzinho versus malvado. Os Exato. dois ofereceriam. Essa situação, ela acaba diferenciando duas linhas de pensamento, né? Essa aqui que eu mencionei, parece que a Agatha concorda, e uma outra linha de pensamento que vai dizer que digamos assim, o valor moral que a gente atribui àquelas pessoas deve ter peso na decisão final. Coisa que eu acho defensável também, assim, a gente analisar moralmente aquelas vidas ali para tomar a decisão. Isso parece ser razoável. Mas nesse caso específico, mesmo concordando com essa tese de fundo de que a avaliação moral é relevante para esse tipo de decisão, eu acho que esse caso não revela nada a respeito desses dois aí. Eli, você? Pra mim também não muda o valor da vida deles, o fato de que um é rico e outro não, mas eu ainda aceitaria o suborno. E eu achei que o Luiz ia dizer isso, porque eu poderia, por exemplo, eu gostaria de ter a sabedoria de dizer, eu vou doar isso para caridade e salvar vidas com esse dinheiro que você está me oferecendo. Mas aí é uma coisa de livrar a minha cara, né? Para não parecer que eu sou o egoísta, porque eu tô... Na verdade, eu vou ser pior que você, Ali. Eu digo o seguinte: de qualquer jeito, alguém vai morrer. Mas em só uma das situações, eu ganho os 500 mil. Então... E outra coisa que eu pensei é que eu não tenho essa... eu acho que eu que tô sendo mais puritano de achar que eu tenho que justificar pelo dinheiro, o que eu vou fazer com o dinheiro. Mas outra coisa que eu pensei também é que eu não tenho essa visão socialista de que ser rico é errado, é feio e tal. Na verdade, tem gente que falaria, não, mata o rico, deixa os humildes sobreviver. E eu penso por outro lado, né? Não é que eu acho que ricos valem mais, mas provavelmente ele emprega muita gente, a riqueza que ele tem, quase ninguém deixa uma riqueza estática com tio Patinhas, quase sempre uma coisa que envolve outras vidas e algumas podem depender, inclusive, da continuidade dessa riqueza, a um certo nível. Então, para mim... você é um neoliberal safado. Pode ser, mas como você disse, alguém vai morrer de qualquer jeito, então imagino que seja o pobre. Tem neoliberal aqui, esse aqui é o covil da crueldade, meu Deus. Exatamente. Então a gente concorda que vai aceitar? Ok. Aceito. Sim. Tchau. Olha, 42% concorda. Eu não confio em quem concorda, acho que estão mentindo. Eu também acho. Sim, nasça rico da próxima vez. Caramba. Aquele meme da Perry Hilton, tipo, stop being poor. Mas eu me expliquei. Não me julguem pela piada, eu já me expliquei. Tá bem. Próximo. Isso é interessante. Eli, você tem nos trilhos as 5 lagostas do Jordan Peterson. Sei. E você tem um gato. O que você faz agora? Bem, eu já passei 4 anos como... Tem um termo em inglês para isso, Mayfest, mas acho um termo tão tolo, que vem de mammals first, mamíferos primeiro. Qual é a ideia? Que eu não comi...